Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Mônica Hayden. E eu sou o professor Alexandre Romano. Nós somos da Divisão de Educação Infantil da CEMED. E estamos hoje aqui para brincar com vocês no quadro Eba! Vamos brincar? Professor, o que o senhor tem aí nas suas mãos? É um arco e flecha. Ih, que legal, professor. Que eu ganhei, sabe de quem? De quem? Do meu aluno, foi meu aluno na faculdade, o Gustavo. Né? Ele é da etnia Carapana. Que né? legal! E ele estudou na comunidade indígena, e depois estudou lá, depois veio para a cidade e fez faculdade. E hoje ele é formado em educação física. Que nem a gente. Que nem a gente. Que bacana, E professor. mais, ele ainda é atleta de arco e flecha. Olha ele que me ensinou legal. a usar esse instrumento maravilhoso que a etnia dele usa. A etnia Carapana. Professor, o senhor sabia que eu estava estudando sobre isso? Sério, professora? Tava. Eu queria muito conhecer um pouco mais sobre isso. Eu estava estudando, os professor, povos. porque eu queria também conhecer um pouco da cultura indígena. É importante, porque parece que está chegando o dia deles. Isso, é dia 19 de abril, professor. Dia 19 de abril a gente comemora o dia O dia do índio. O dia do índio. E esse dia tem que ser muito celebrado, professor. Eu também acho. Sabe por quê, professor? Porque eles são povos muito importantes pra gente. Importantes, fazem parte da nossa história e da nossa origem, professor. Que maravilha. Quer dizer Exatamente. que o brasileiro tem origem indígena? Sim. Sabe por quê, professor? Eu vou lhe contar um pouquinho do que eu estudei, que eu queria falar para as crianças lá em casa. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema Então, tão importante pra gente? Eu vou adorar, professora. Vamos dar Então, só vamos um lá. tempinho para todo mundo se sentar, se organizar, para a gente ouvir essa história. Então, crianças, já estamos aqui sentadinhos, esperando e ansiosos para escutar a história que a professora Mônica vai contar pra gente. Chama o papai, chama a mamãe, chama o adulto que está aí com você, chama o seu irmãozinho também pra gente escutar um pouquinho da história dos povos indígenas. Então vamos lá, professor. Vamos. Crianças, em 1500, quando as nossas terras brasileiras foram descobertas por Pedro Álvares Cabral, já haviam alguns habitantes aqui. Sabe quem era? Sabe quem era, professor? Eu acho que é os índios. Os índios, Mas sabe o exatamente. que eu não entendo é porque esse nome índio. Professor, eu vou lhe falar. Pedro Álvares Cabral estava indo para onde? Em busca da Índia. Índia. Isso. E aí, no meio do caminho, ele se perdeu e veio para onde? No Brasil. No Brasil. Que não era Brasil o nome Que ainda. não era Brasil. Mas ele chegou aqui e achava que era Índia. Exatamente. Quando ele chegou aqui, ele viu que já havia alguns habitantes. E aí ele colocou o nome de Índios. Exatamente. Pertinho esse Pedro Álvares Cabral, hein? Se perde, acha o lugar errado, ainda chega botando marra e colocando o nome de todo mundo de índio, né? Exatamente o que ele fez. E por isso ficou Índios. E aí, professor, é uma imensa variedade de etnias que tinha aqui no Brasil. Que nem do meu aluno Gustavo. Exatamente. Etnia Carapana, que estudou aqui, fez faculdade. Olha. Então quer dizer que eles continuam evoluindo. Desde lá de trás eles continuam evoluindo. Né? E aí, professor, eu vou falar um pouquinho para vocês, crianças, e para o professor Alexandre, um pouco dos costumes deles, que é muito bacana. Ai, quero saber, professor. Conta aí. Professor, o senhor sabe de que eles vivem? Eu imagino, mas a senhora pode me falar. Professor, eles vivem da caça, da pesca e do que eles plantam. E eles caçam com o quê? Será que é com isso aqui que o Gustavo me ensinou? Eles caçam com arco e Com flecha. arco e flecha. E as crianças pequenininhas, eles já ganham arco e flecha. Curumim? Sim, os curumizinhos, exatamente. É que esse termo curumim vem dos índios. Exatamente. Mas maneiro, legal. Professor, eles também vivem em ocas. O nome da casa que eles vivem é oca. Você sabe de que é feita a oca, professor? Tem nem ideia. As ocas, elas são feitas, crianças, de galhos e troncos de árvores e elas são cobertas com palhas ou com folhas de palmeiras. E isso é resistente? Muito resistente. Caramba, então quer dizer que os índios têm uma tecnologia milenar, hein? Até hoje eles continuam morando, são super inteligentes. São muito inteligentes. Que maneiro! Professor, o mais legal, sabe o que é? É que os índios, tudo deles é tirado da natureza. Olha! Tudo, tudo. Mas eles preservam a natureza? Preservam a natureza, cuidam dos animais. Por quê? Porque eles precisam, eles vivem disso. Então quer dizer, eles só caçam os animais
para o que eles precisam. Para o alimento deles. Ah, legal. Eles cuidam, eles protegem, legal. eles preservam a natureza. E ainda tem mais coisa. Tem mais coisa, professor. São várias etnias, né? E cada etnia tem o seu costume. Algumas gostam de usar cocá, outras colares, pintam o corpo, usam pulseiras, brincos, às vezes usam alguns acessórios, isso, na boca. São vaidosos, né? São vaidosos. São aciados, né? Gostam de tomar banho. Professor, você sabia que eles têm o costume de tomar banho várias vezes no dia no rio? Em lagos? Por isso também é uma brincadeira para eles. Porque eles gostam de tomar banho no rio. Exatamente. Né? Então eles gostam de brincar, né? Muito. Existem outras brincadeiras, professora, que a gente pode aprender com eles? Sim, tem o joguinho que eles fazem, que é peteca. Ai. Tem corrida de tora. Ai, opa. Eles também brincam de cabo de guerra. Estou me empolgando aqui. São, assim, uma infinidade de coisas que eles brincam e que eles se divertem. E crianças, o que vocês acham que a gente aprender a fazer algumas brincadeiras dos índios agora? Ensina a gente, Mônica? Eu ensino. Então, crianças, esperem só um pouquinho que a gente já vai organizar aqui, a gente já volta para ensinar as brincadeiras. Voltamos, crianças. Essa brincadeira a senhora vai ensinar a gente a fazer. Vou ensinar. Brincadeiras. Duas brincadeiras. Duas brincadeiras. Isso. Primeiro, na verdade, uma é brincadeira e a outra é um acessório. Um acessório, um adereço. Isso, um adereço. Bacana, legal. Primeiro, vamos começar pelo acessório? Sim, vamos começar. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse cocá aqui, ó. Vocês estão vendo, mostra pra eles, professor, como é bonito. E é muito fácil. Professora, isso aqui é muito estiloso, hein? A senhora vai ensinar a gente a fazer um cocá desse. É. Põe na cabeça, Isso, põe na cabeça, ó, como fica bonito. Legal, hein? E é bem facinho. Vocês vão pegar aí a folhinha de papel, uma caneta, um pincel. O que você tiver aí, tá, criança? O que vocês tiverem. E aí a gente vai usar as mãos. As mãozinhas, só a mãozinha. Isso. A gente vai desenhar. Mas não são todas as etnias que usam cocá não, né, professor? Não, professor. Algumas usam colares, brincos, legal. Pulseiras. Bacana. Depois que a gente desenhou, a gente vai recortar. Pede ajuda para a mamãe e para o papai para recortar. E aí vai ficar assim. Uma fitinha para colocar aqui e colar as mãozinhas. Vai colar e vai fechar aqui atrás e vai colocar na cabeça. E vai ficar assim. E vai ficar assim. Assim. Bem bonitinho. Bem bonitinho. Ficou legal, hein, professor? Aí, olha aí como eu vou ficar linda com ele. Olha, de cocá. Que maneiro, hein? Olha. Agora eu vou ensinar outro, professor. Qual outro? Vai ser a peteca. Peteca. Olha. Um saquinho plástico. Peteca é um brinquedo? É um brinquedo. Que as crianças indígenas brincam. Isso. Bacana. Um montinho de papel. Coloca no meio do saquinho. Faz um rolinho de papel cortado na beirinha. Fica tipo umas peninhas. Isso, professor. E a gente vai colocar aqui no meio. Ok. Bacana. Aqui. E a gente vai fechar. Um rolinho, né? E aí, vamos amarrar, professor? Olha, amarra com barbante, né? Por isso que é legal ter a ajuda do papai e da mamãe pra fazer esse processo junto aqui. Amarrando com barbante, bem bonito. Dá um nó, professor. Pronto, tá amarrado. Pronta a nossa Olha. peteca. Vamos brincar agora? Vamos brincar? A peteca tá pronta? Mas, professor, acho que tá faltando alguma coisa. O quê? O senhor. Ah, é? Na verdade, tu tá de cocá e tô de nada. Eu posso lhe pintar? Pode, você é uma etnia diferente? Isso. Legal. Vou pintar, professor. Beleza. Ai, vai ficar muito legal. Os índios se pintam quando eles vão fazer rituais. Isso. Né? Eles se preparam para as brincadeiras. Para as danças, para as músicas. Música, que legal. Colocam o seu cocá e para brincar também. Então, a gente está preparado, né? Vamos brincar? De peteca? Não sei, como é que brinca disso aqui, professora? Me ensina. Ó, professor, eu vou jogar pro senhor, eu vou assim, ó, bater embaixo dela e o senhor para. Agora, joga pra mim. Que legal. Tá vendo como é legal? Olha, oxa. Você pode também brincar só. Vou só, caramba, mas eu gostei muito de brincar disso aqui. Vocês também acham que gostaram. Vocês viram como dá pra se divertir bastante? Façam sua peteca, faça seu cocá, se pinte de índio e brinque à vontade com as brincadeiras que os povos indígenas ensinaram pra gente. Esse povo maravilhoso, povo milenar,
que até hoje continua evoluindo e cuidando do nosso país. Vamos deixar uma missão para eles, professor? Vamos deixar a missão? A missão que eu vou deixar para vocês é que vocês vão assistir o filme Tainá. É uma indiazinha muito inteligente e faz tudo para proteger a floresta. Mas beleza? Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado de ter brincado de índio com a gente, tenham se divertido bastante e a gente aguarda vocês no próximo. Eba! Vamos brincar?